Eu tinha falado para vocês, então, do projeto dos alunos. Então, eles fizeram, sim, aquele projeto com as capinhas de soro. E que surgiu, então, essa vontade de fazer mais do que só a capinha de soro. Surgiu a vontade de complementar esse projeto. E os alunos olharam para o ambiente ao redor e falaram, por que não a gente transformar esse ambiente num ambiente mais humanizado, num ambiente mais gostoso? Por que não no ambiente mais gostoso, mais confortável, para que essa é na pediatria, tá? Dentro do PAN, mas naquela antiga pediatria. E que as crianças se sintam mais acolhidas, porque eles tinham esse conteúdo, como vocês estão tendo, só que não era uma matéria, tá? Nós embutíamos toda essa conversa nas outras disciplinas, porque ainda não era estabelecido como matéria. Então, na verdade, a importância de trazer isso para o curso é tornar isso prático, para que vocês comecem desde o estágio, desde o primeiro trabalho, já colocar em prática. E foi muito bacana ver isso nos alunos, mesmo antes de humanização se tornar matéria. E eles foram lá, pensaram então nos bichinhos que eu falei de EVA, mas viram que as condições das paredes, só os bichinhos não ia ficar muito legal. Então, o pessoal se juntou, conversou com o marido, com o namorado, com gente da prefeitura, foi uma loucura, movimentou o Guarujá todo, foram nas lojas, pediram tinta doado, pediram pincel doado e ganharam, e fizeram um movimento. Na época, nós pedimos autorização, porque você não pode sair pintando e colocando coisas na parede do serviço de saúde sem pedir autorização. E na época, nós pedimos autorização. Essa moça bonita que está aqui, Luciana Saião, era a coordenadora na época do PAN da rodoviária. Isso foi até depois veiculado em jornais locais, enfim. E ela pediu autorização, foi autorizado. O que os alunos fizeram? Foram lá, lixaram as paredes voluntariamente, tá? Então, maridos, namorados, professores. Então, não deu para colocar todas as fotos aqui, porque a aula não é só sobre isso, é só um exemplo. Mas a gente tem lá as fotos do pessoal lixando, pintando, medindo. Ninguém era profissional, gente, ninguém era reformador profissional. Nós éramos pessoas que tínhamos consciência de que a ambiência faz bem para o paciente e que nós podíamos juntar forças para tentar melhorar aquele ambiente. Então, com a autorização da gestora da unidade na época, com a autorização da prefeitura, os alunos, ela até esvaziou por alguns dias a unidade de pediatria para que a gente pudesse fazer como se fosse uma reforma, né? E entregar isso para as crianças do município. Então, aqui era a porta, olha só, o desenho você vê que não é profissional, mas foi feito com carinho, tá melhor do que estava antes, né? Opa! E aí, por exemplo, aqui era a internação das crianças, onde as crianças ficavam e as paredes eram assim. Não tem nada de errado, não tem nada contra a lei, só não tinha muita cor, né? Não tinha nada que distraísse a criança. Nada, não posso dizer. Tinha aqui um desenho ou outro. E aí os alunos falaram, vamos transformar? Vamos transformar. Então vamos trabalhar para isso ficar mais bonito. E tiveram a ideia de pintar tudo coloridinho. O fundo mais claro e o restante tudo colorido. Só a mudança da cor já deixou o ambiente maior e mais claro. A prefeitura providenciou a troca de luzes que precisavam, enfim. E aí, além de pintar coloridinho, depois eles tiveram a ideia de transformar esses coloridinhos em lápis. E na ponta de cada lápis aqui tem uma palavra escrita. Então, cuidar com amor, paciência, carinho, respeito. Então, os alunos mesmo foram lá, desenharam e transformaram aquele quarto que antes não tinha nada de ambiência, pelo menos física, da estrutura física, num lugar mais aconchegante. E aí puderam receber os seus pacientes nesse local colorido, mais claro, onde você consegue, inclusive, distrair a criança, né? Não é só uma questão de você olhar e falar, nossa, que bonito, mas você consegue até ali com as cores, olha o lápis, que bonito, olha essa palavra, que bonita, tudo com iniciativa voluntária. Além da parte de internação, aqui era a antiga salinha de medicação,
E do balcão para lá, a sala de medicação, do balcão para cá era a sala de procedimento. E aí aqui também os alunos foram lá. Na verdade, a reforma foi em toda a pediatria. E a sala de medicação ficou assim. Gente, pode parecer pequeno, mas para quem for trabalhar com criança em pediatria vai entender. Você tem essas borboletas gigantes na parede, distrai a criança. Você fala, olha a borboleta, olha que bonito, que cor é aquela, que cor é essa? Esses pequenos contatos criam vínculos com a criança. E esse vínculo também está ligado com a ambiência, que está ligado com a humanização. Então tem tudo a ver, de ganhar confiança, de ganhar respeito. Então foram colocadas algumas estratégias, né? Coisas coloridas, trem colorido com reloginho. Aqui é a outra parede da sala. Então, vocês podem ver a borboleta aqui, né? Pro lado direito. Aqui é a parede da sala de procedimento, com esse solzinho. Tem muito mais foto, tá? Desse projeto. Depois eu posso, para quem tiver interesse de saber mais, eu posso falar. Que não dava tempo de colocar e mostrar. Mas o importante é o seguinte: não importa se você é o dono do hospital, o gestor do hospital, o diretor do hospital, o estagiário do local, que o estagiário, na verdade, vocês sabem, né? Estagiário não é funcionário nem da escola, nem do hospital. Estagiário não tem registro no conselho. Estagiário é estagiário, né? Então, poder, se a gente fosse falar de poder, de hierarquia e decisão, de fato, estagiário não tem. Mas olha só o que eles fizeram, né? Com iniciativa, com... Deu trabalho? Gente, teve dias que nós saímos de lá, meu marido foi me buscar a 1h da manhã. A gente estava lá lixando, pintando, desenhando, e eu não falo isso como peso. Era super divertido. E entregar, depois a gente fez, né, uma cerimônia de entregar essa pediatria pelos alunos da Escola Técnica Délia. Olha que bacana, né? É um ato, sim, de humanização. Então, ficou para a história esse ato de humanização, lembrando, trazendo à memória de vocês que não precisa ter muito dinheiro, não precisa ser o dono do local para você mudar aquele espaço. Em alguns momentos, você vai precisar mudar esse espaço aqui, ó, o que cerca você. Lá na sala onde você trabalha, no setor onde você trabalha, naquele contato que você tem com aquele paciente direto, talvez você não consiga mudar o setor inteiro. Talvez você chegue para o seu gerente, para sua chefia, para sua liderança e fale assim, nossa, que tal a gente nessa parede colocar... E ele vai falar, nossa, isso é ridículo, o hospital não tem dinheiro para isso não tem nada a ver. Ah, é? Você sabe quanto a gente está gastando com folha de pagamento, uma crise danada? Enfim, vai colocar uma série de empecilhos. Mas existem outras técnicas, outras coisinhas que você pode fazer. Para o pessoal de enfermagem, eu já dei aula, já falei para vocês sobre, por exemplo, a escala de dor, né? A reguinha de escala de dor. É que a minha tá na moto, depois eu pego e mostro para vocês. Gente, a coisa mais simples do mundo. Imprime a escala de dor e anda na sua bolsinha de atendimento. É o tipo da coisa que você humaniza o tratamento. Um pedaço de papel emplastificado. Para o pessoal de radiologia, tenha sempre lá um Peppa Pig, um Mickey, sei lá, se você atende criança, no caso, existem alguns posicionamentos que a gente pode colocar ali o personagem, né, na máquina do exame, falar, vamos abraçar, vamos olhar, olha, você vai olhar e você vai tentar decorar todas as cores, vai depender do posicionamento do paciente, qual exame, enfim, né? Mas existem formas de você humanizar que você não precisa pintar o setor inteiro. Você pode ter o seu material de humanização para trabalhar. Não estou falando nada de absurdo, você não vai andar com uma mala arrastando. Às vezes é uma figura, algumas palavras. Vai depender da sua criatividade. Humanização não é fácil. Humanização dá trabalho. Ser um profissional humanizado, você vai ter mais trabalho que o seu colega que faz tudo correndo para ficar no celular. O seu colega que não está nem aí para o paciente. Besteira de humanização, que isso? Faz rapidinho aí, faz essa fila andar. Então, você tem que entrar consciente nisso. A trabalho com humanização dá trabalho. Prestar um serviço de qualidade dá trabalho. Prestar um serviço com segurança dá mais trabalho ainda. Prestar um serviço com humanização é o triplo do trabalho. Mas vocês não foram obrigados a escolher essa área, né? Espero que não. Se foram obrigados, por favor, recuem. Dentro de
humanização, nós falamos da ambiência. Esse conjunto de fatores aí que a gente pode melhorar o ambiente terapêutico. Dentro de ambiência, eu citei a brinquedoteca, dei o exemplo que os alunos fizeram no PAN. Dentro de brinquedoteca, o paralelo à brinquedoteca, nós temos o brinquedo terapêutico. O brinquedo terapêutico é um assunto super interessante, amplo. Quem aqui vai fazer faculdade e gosta dessa área de pediatria ou de pessoas com alguma condição especial, né, psiquiátrica, brinquedo terapêutico dá para fazer um TCC incrível. E se você já for para a faculdade pensando no projeto que você quer estabelecer, gente, é fantástico. É fantástico. Então, qual é o objetivo do brinquedo terapêutico? Você diminuir a ansiedade, trazer a realidade da criança. Qual é o trabalho da criança? O trabalho da criança é brincar. Então, se você conseguir trazer essa realidade para dentro do serviço de saúde, não importa o serviço de saúde. Pode ser um laboratório que a criança só vai lá colher um exame, fazer um exame. Pode ser uma clínica, pode ser um hospital, pode ser um lar de longa permanência, uma clínica de longa permanência, não importa. O importante é você saber que o brinquedo terapêutico, ele vai, através da brincadeira, através do brinquedo, ensinar para a criança o que está acontecendo com ela. Mostrar para a criança o que vai acontecer com ela. Mostrar para a criança quais são os procedimentos que vão ser feitos ou que foram feitos. Às vezes a gente subestima a criança, a gente acha, não, imagina, você vai explicar isso para a criança, é loucura. Se você explicar isso para a criança, ela vai ficar com medo. Claro que tem que ter bom senso e existem técnicas para isso, tá? Não é de qualquer jeito que você chega lá e fala assim, olha, o médico vai te abrir, te virar o avesso, arrancar um pedaço do seu intestino porque tá podre. Se você falar isso até para um adulto, ele vai sair correndo. Muito legal, Jéssica. Não sei se você colocou no privado porque queria ou se foi sem querer. Mas a Jéssica colocou, estou desenvolvendo... Vou falar. É uma coisa boa, né? Acho que não é segredo. Posso falar, Jéssica? Estou desenvolvendo uma estratégia lúdica com marionetes. E queria saber mais sobre a ambientação. Muito bom. É exatamente isso. Ô, Jéssica, não sei exatamente qual é o seu foco, mas você pode direcionar para um brinquedo terapêutico. A marionete vai explicar a rotina do hospital, por exemplo. A marionete vai explicar a rotina daquele setor, quais são os procedimentos, como funciona uma punção venosa, o que tem, como acessar o sangue, o que é punção venosa, como é feito um exame. Por que eu tenho que ficar deitadinha parada? Por que eu tenho que ficar lá com os bracinhos abertos parada? Encher o pulmão? Como é que você vai explicar isso para uma criança, né? Como é que você vai mostrar isso para a criança? Procedimento cirúrgico, eu vou mostrar, você vai ver, você vai ficar encantada. Você pode mostrar procedimento cirúrgico, indução anestésica, sala de recuperação pós-anestésica, porque na sala de recuperação pós-anestésica, o paciente, ele vai ficar, vai voltar da anestesia. Então, ele vai estar confuso, vai estar com dor. Se você explica isso tanto para o adulto quanto para a criança, a recuperação é mais tranquila. Agora, quando você não explica nada para ninguém, é um inferno. É horrível. A pessoa volta gritando, chorando, confusa. Então, o brinquedo terapêutico, ele tem essa função. Diminuir o medo, o sofrimento, a ansiedade, fazer com que a criança, brincando, ela entenda. E ela vai entender. Criança entende algumas coisas muito melhor do que adulto. Criança tem uma compreensão, ela é uma esponja, né? Ela está absorvendo tudo. O adulto tem um monte de preocupação na cabeça. Se eu morrer, quem vai pagar as contas? Se eu morrer, com quem vai ficar meus filhos? Ai, meu Deus, será que a recuperação vai demorar? O adulto, ele tem isso tudo na cabeça. A criança, ela está preocupada ali, naquele momento. Tá doendo? Estou preocupada com a dor. Tem um curativo que está me restringindo? Eu estou preocupada com aquilo ali. E basicamente isso, ok? Então, o brinquedo terapêutico, ele vai focar nisso. Provavelmente, Jéssica, o que você está falando, que você está desenvolvendo, é um brinquedo terapêutico, você só não sabia. E é incrível isso, né? Você pretende fazer a faculdade, Jéssica? Então, para quem pretende fazer faculdade, você tem praticamente o seu pré-projeto de TCC pronto. Olha que incrível. Agora é só você fundamentar isso em pesquisas científicas e começar a escrever sobre isso. Mas fantástico, continua.
Continua. Fazer o técnico é legal por conta disso. E aqui a gente tem uma imagem que reflete exatamente o que eu falei. Aprender brincando. Se tiver que decorar alguma coisa de brinquedo terapêutico, decore. Aprender brincando. Isso é o brinquedo terapêutico. Certo? Olha esse daqui. Esse aqui é um sonho, né? Um sonho de consumo. Esse é um brinquedo terapêutico comprado, caríssimo, caríssimo. Isso daí é um absurdo de caro. Mas é um brinquedo terapêutico que você consegue montar e desmontar as peças, os órgãos e mostrar para a criança a anatomia, a fisiologia, explicar a fisiopatologia ou algum procedimento cirúrgico que vai ser feito, curativo, punção venosa. É verdade. É encantadora. Boa noite, mamãe. Tô ouvindo, tá? Só um minutinho, gente. Então, esse brinquedo terapêutico aqui, ele é muito específico. Nem todo mundo, nem todo hospital, nem toda instituição vai ter condições de simplesmente comprar um brinquedo desse. Pois é, Valéria. Desde as 4 da manhã, né, que a gente não se vê. Então, um brinquedo terapêutico desse, ele é fantástico. Ele vai te dar aí até uma vontade de explicar. Foi como a Raíssa falou, um brinquedo desse até eu quero, com certeza. Mas vocês não vão ter sempre à disposição algo tão caro como isso. Se você me perguntar em valores, a última vez que eu olhei um desse completo era R$ 8.000, tá? 8.000. É mais caro o boneco anatômico, né, como esse, infantil, do que o adulto. Aquele adulto que a gente tem no laboratório, aquele é um pouquinho mais barato. Agora vai depender, né? Tem boneco que pisca, tem boneco que é enrugado, tem boneco, uma série de coisas. Aí quanto mais detalhes, boneco que chora, boneco que fala, boneco que tem parada cardiorrespiratória, dependendo do boneco, tem pele, né? Aí eles vão encarecendo de chegar na casa de 50 a 60 mil reais, ok? Eu fui pesquisar porque eu falei assim, não deve ser tão caro, né? Vou chorar lá, vamos. Não, é muito caro. É totalmente fora da nossa realidade. Mas, enfim, quem for para uma grande universidade, quem for para um hospital de pesquisa, né, que é o hospital escola, talvez tenha acesso a esse tipo de. É quase um ser humano. É isso mesmo. É quase um ser humano. Ai, ai. Esse daqui é mais simples. Agora, uma observação, tá? Um parênteses. Essas fotos eu peguei da internet. Bárbara, nunca participei de nenhuma pesquisa com brinquedo terapêutico. Pediatria não é minha área, estou dando só alguns exemplos. Mas dentro do ambiente hospitalar, numa instituição de saúde, a gente evita usar bonecos de pano, ok? E quando vocês forem fazer essa técnica de brinquedo terapêutico, pode ver que aqui está usando uma agulha e um scalp de verdade. Pode usar uma agulha, não, perdão, uma seringa. Pode usar uma seringa de verdade? Pode usar uma seringa de verdade para você explicar. É bem bacana você fazer isso na prática. Porém, tomem cuidado. Não usem agulha, bisturi, tesoura ou nada pérfuro cortante com criança. Não usem, ok? Se for o caso, tira a agulha, não usem com a criança. Se pode acontecer um acidente conosco e acontece, imagina com a criança. Então, na hora de explicar, leva tudo que não tem nenhum risco. E aí você consegue mostrar, olha, por que a gente tem que... Por que fura, né? A criança, às vezes, não entende por que vai furar. E se você conseguir, aí tem que ser uma criança um pouquinho maior, você conseguir trazer essa compreensão para ela, vai doer, ela vai chorar, mas talvez ela colabore mais. Depende. O brinquedo, existem algumas regras para brinquedoteca. Entre elas, de preferência que seja lavável. Se for de madeira, madeira pintada com tinta lavável. Porque você tem que imaginar que no ambiente hospitalar, numa instituição de saúde, se a criança for ter contato, né? Geralmente, você colocou...
Oh, não entendi, Valéria. Não apareceu no vídeo. Só o ombro e o braço está protegido. Onde? Acho que eu perdi. Às vezes eu me perco. Ah, sim. Entendi. Entendi. Eu também dei uma bloqueadinha. Ah, você tinha a marionete, lembrei. Marionete, no caso, a marionete, a criança eu acho que não vai ter contato, né? A criança não vai pegar a marionete. Aí dá para ser de um material, mas tem que tomar cuidado, mesmo assim vai estar no ambiente hospitalar, né? O ideal é qualquer brinquedo que esteja no ambiente hospitalar é que ele seja lavável, desinfectável. Então, que você consiga passar ali pano com álcool, pelo menos desinfectar. Esterilizar, nunca vi esterilizar brinquedo, mas pelo menos desinfectar, ok? Isso. Então, se vai ser usada no centro cirúrgico, tem que poder desinfectar. Vai que a criança passa mal, vomita em cima, sangue, saliva, fluidos de modo geral, a gente tem que conseguir. E outra, lembrando que vírus, bactéria, quem teve aula de infectologia comigo, de sistema imunológico, né? Eu falei sobre isso. Quem não teve comigo, teve com alguém também, então já sabe. Vírus, bactéria, ele não se restringe. Ah, aqui é pele, eu fico. Aqui é mesa, eu não fico. Não, ele tem um tempo, né? O vírus fora da célula é o virion, ele tem um tempo, uma sobrevida menor, óbvio que a bactéria. De qualquer forma, brinquedo no ambiente hospitalar ou instituição de saúde, ele tem que ser lavável. Bom, tá bom? Respondendo a pergunta e a observação que eu fiz. Ó, aqui a gente já vê três falhas do que a gente falou, né? Duas, vai. A agulha aqui coloca a criança em risco, uma agulha solta aqui que coloca a criança em risco, onde eu estou passando o mouse, e a boneca de pano, tá? Apesar da boa intenção, acredito, tem que tomar cuidado, senão vocês vão acabar causando um acidente. Perfeito. Mas é um exemplo de brinquedo terapêutico. Aqui a gente tem outro exemplo de brinquedo terapêutico, fazendo curativo. Então, a gente vai ensinar para a criança por que põe gaze, por que põe esparadrapo ou micropore, né? Por que aquilo fica restrito, por que a gente usa luva. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Já falei para vocês que trabalho humanizado dá trabalho. Possibilita, serviço humanizado dá trabalho. Possibilita a criança aliviar a ansiedade gerada pelas experiências atípicas da sua idade, já falei isso para vocês. Sessões realizadas em qualquer ambiente. Com brinquedo terapêutico, uma figura, um desenho, dependendo da idade da criança, você consegue já, em qualquer lugar do hospital, praticar aquela técnica. A duração vai variar de 15 a 45 minutos, aí existem estudos. Eu recomendo que quem vai trabalhar com criança faça algum curso de pediatria ou faça pedagogia para entender melhor. Algumas pessoas, e até adulto, viu? Vocês que estão aí, então, gente, é mais complicado ainda. Tá todo mundo aí, câmera desligada. Deixa eu ver se tem alguém com a câmera ligada. Não. Todo mundo com a câmera desligada. Então, pode ter gente que está cozinhando, pode ter gente que está jogado na cama, naquela preguiça, não está anotando nada, pode ter gente que esteja com a televisão ligada, pode ter mil coisas acontecendo e eu não estou nem criticando vocês. Pelo menos vocês estão aqui dando atenção, assistindo a aula. Não é uma crítica, mas a nossa atenção ela desvia muito fácil. Porque quem está tagarelando aqui sou eu. A não ser que você tenha um ambiente tranquilo na sua casa e as pessoas da sua casa respeitem e você se tranca lá para ter aula. E eu sei disso, sabe por quê? Eu estou passando isso na pele. Toda vez que eu tenho aula da pós-graduação, se eu não montar um ambiente para ter aquela aula, eu me distraio. Eu vou ali pegar um chá e quando eu volto, já acabou a aula, né? O marido chama, o gato quer comida e acontece mil coisas. E isso porque eu não tenho filho. Imagina quem tem filho. Eu sei que não é fácil, né? Mas a nossa atenção ela desvia com muita facilidade e da criança mais ainda. Então, quanto menor a criança, menos tempo de atenção você tem. Crianças pequenininhas, se você ficar tagarelando no ouvido dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai perder a atenção. Você vai estar lá toda preocupada. Imagina, um brinquedo terapêutico daquele, bonitão. Um brinquedo terapêutico desse, R$8.000 investido, e aí você começa a falar. Daqui a pouco a criança vai olhar para você e falar assim, nossa tia, minha mãe tem uma blusa igual à sua. Gente, eu dou aula para criança na igreja, é exatamente assim. Ou você prende a atenção
você arruma a estratégia para prender a atenção da criança no que você está falando e mostrando, ela vai viajar na maionese e a culpa não é dela, é sua. Certo? Dúvidas até aqui do que é brinquedo terapêutico? O estudo de brinquedo terapêutico ele é muito amplo e muito profundo. Aqui eu só estou mostrando. Talvez quem nunca tenha ouvido falar, agora sabe. Aqui um outro exemplo de brinquedo terapêutico. Tem um polêmico, acho que é o próximo. Esse é polêmico. Quando é na sala de aula, dá uma discussão danada sobre isso. Pode, não pode, mostra, não mostra. Gente, depende do caso. Tem inúmeras situações que você precisa explicar para a criança como que a criança nasce, né? De onde vem, como sai, estava na barriga e saiu por onde? Como que é isso, né? Pode ser uma situação boa, pode ser uma situação ruim. A gente tem aí crianças de 9, 10 anos grávidas. Como é que você vai explicar para ela como é que é um parto? Né? Às vezes pode ter sido. Não vou entrar em detalhes, né? Não vem ao caso. De qualquer forma, existe o brinquedo terapêutico que ensina o parto e eu acho ele muito útil. E a gente precisa repensar esses tabus. A Valéria falou na aula de manhã. Tabu. Tem que falar. Agora, tem um momento certo de falar, lógico, óbvio. Você não vai pegar uma criança de 3 anos e vai começar a falar algumas coisas para ela. Mas se você não falar, pais, mães que estão aí, põe uma coisa na sua cabeça. Se você não observar e acompanhar o seu filho, não der abertura para ele perguntar, e você, principalmente você, profissional da saúde, falar, o da rua fala. O namoradinho fala, aquela pessoa mais velha que o filho tenha confiança vai falar, né? Sabe Deus como vai falar. Então, eu não sou mãe ainda, mas eu espero continuar pensando assim. Quando eu tiver, eu vou querer explicar, né? Explicar cientificamente, no momento certo, a hora que eu sentir que é o momento de falar. Não tem regra, tá? Exatamente, Fábia. Fala e ensina errado. Via de regra, quando não são os pais falando com amor, com carinho, vai ensinar errado. Não tem por que alguém da rua querer ensinar certo. Infelizmente, com interesses errados, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Bom, então, existe o brinquedo, não existe brinquedo terapêutico só para isso, existe brinquedo terapêutico para explicar diversas coisas. Esse daqui é um projeto que se não me engano, ela é enfermeira, e ela fez o TCC dela voltado para brinquedo terapêutico. Gente, observa, é um brinquedo simples, barato, uma boneca super simples, higienizável, e ela desenvolveu toda a pesquisa dela numa pediatria, num hospital pediátrico, e, se eu não me engano, a nota dela foi 9,75, alguma coisa assim. Certo? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Brinquedo terapêutico, brinquedoteca, ambiência. Vou finalizar o assunto de ambiência agora, tá? Não é só criança, óbvio, né? É que a criança é mais delicado, a situação da criança internada é complicada. Agora, o adulto, ele também precisa de ambiência, né? Ter um quarto devidamente pintado, com uma iluminação correta, com uma janela que dê para algum lugar, né? Outra coisa, eu já falei para vocês que ambiência não é só estrutura física. Tom de voz do profissional, a forma, né? Bater na porta. Licença, senhora Fábia, posso entrar? Sou a enfermeira Bárbara. Vou ficar com a senhora das 7 da manhã às 7 da noite. Se tiver qualquer dúvida, é só me avisar. Daqui a pouco eu venho aqui examinar a senhora, tá bom? Deus abençoe. Ok? Tom de voz, seriedade, um sorriso no rosto. Não precisa ficar rindo igual um palhaço, nem fazer o paciente rir o tempo todo. Até porque assim você pode ouvir graça. Mas um sorriso no rosto, né? Eu considero algumas coisas educação, viu? Às vezes eu falo assim, eu fico pensando, será que era necessário falar? Sim, era necessário. É necessário porque, infelizmente, a gente tem coleguinhas que não fazem, né? Mas numa UTI adulto, é diferente de uma internação normal. Numa internação normal, tirando o coronavírus, tá? Gente, que coisa horrível ficar isolado. Mas, tirando o coronavírus, numa internação normal, geralmente o paciente pode andar no corredor, tem contato com outro paciente, tem o acompanhante, tem a visita. Querendo ou não, tem ali uma movimentação, né, uma interação.
Numa UTI, não, o paciente fica restrito, a visita é super restrita, e o paciente fica ali deitado, não pode levantar para nada, olhando um teto branco e ouvindo aquele monte de aparelho e às vezes uma TV ao fundo. Então, a gente pode tentar também amenizar toda essa situação. Quem já entrou numa UTI sabe do que eu estou falando. Quem já trabalhou numa UTI também sabe. Quem ficou internado sabe melhor ainda. É deprimente, né? Então, se a gente conseguisse aí humanizar, olha só, uma janela aqui, ó, à direita, tá? Voltada para um jardim. Nem todo hospital tem estrutura para isso. Eu sei. É óbvio que nem todo hospital tem uma estrutura para isso. Mas, se possível, quando vocês forem diretores de grandes hospitais e forem montar a estrutura da UTI, você pode fazer, não precisa fazer um jardim externo. Você pode fazer um jardim de inverno. Mas aí tem que montar, obviamente eu não sou engenheira, né? Mas o que eu quero dizer é que você não precisa fazer uma floresta, um baita de um jardim, só para a UTI ficar virada para lá. Você pode tentar fazer algo mais interno, né? Menor, mas que tenha uma planta, uma flor, um passarinho que vem de vez em quando, uma coisa que torne aquele ambiente menos pesado, né? Menos fechado. Lembrando só uma coisa, que o UTI é sempre lacrado. Por mais que tenha janelas como essas, elas têm que estar lacradas. É vidro, né? Não se abre em hipótese alguma por conta de contaminação. Isso é básico. Aqui, apesar da qualidade da foto, foi a foto que eu achei, não dá para nenhum jardim essas janelas, né? Não tem nenhum jardim, é um prédio e você consegue visualizar a cidade. Ainda assim, acreditem, é 1000 vezes melhor do que você ficar vendo nada, só parede e aparelho apitando. Então, é uma forma, assim, de humanizar a UTI adulto. Aqui uma outra janela que dá para a cidade também. Claro que a gente está falando de estruturas totalmente diferenciadas, né? Esse foi um projeto se eu não me engano, ele é fisioterapeuta. Eu tenho que depois pegar e colocar aqui do lado, para não ficar falando se eu não me engano. Mas ele é um fisioterapeuta e ele ficou pensando justamente nisso. O paciente fica na UTI lá, deitado, olhando para aquele teto branco. Tem UTI que eu já trabalhei, uma UTI que eu trabalhei, eles escreviam palavras no teto. É legal também, uma boa ideia, tá? Mas essa ideia aí foi fantástica. Pintou o teto todo de azul e com o branco fez formas, como se fossem nuvens. E aí o paciente fica olhando, um vê um gato, o outro vê um rato, o outro vê um céu, um sol, um pássaro, cada um vai ver uma coisa. Isso distrai. Para o psicológico do paciente é fantástico, ele vai ficar procurando, lembrando, né? A cabeça vai ficar ali trabalhando, isso é muito bom. Então é uma forma de humanizar sim a UTI adulto. E aqui uma baita de uma estrutura, né, sírio-libanês, com janela e todo o luxo de um hospital com esse nível, certo? Ainda assim, como eu falei para vocês, não precisa só da estrutura física, eu posso usar a criatividade para humanizar. Eu não preciso só ter uma baita estrutura para humanizar, eu posso me utilizar de outras estratégias que vão ser humanizadas para o meu paciente e para mim. Imagina, um lugar desse bem gostoso de trabalhar. Para a gente fechar aí, que tem 1 minutinho para cair nossa aula, e a gente voltar com outros assuntos, tem alguns vídeos que eu quero mostrar para vocês. Opa. Então, aqui nós temos duas afirmações importantes. Quando a humanização incentiva a amizade, por isso aqui está entre aspas, entre paciente e profissionais, não é uma relação de intimidade, mas sim a importância de promover uma ligação real entre dois sujeitos em questão. Então, nós temos aí 2 pessoas, 2 sujeitos, 2 seres humanos, e criar esse vínculo, né? Criar essa ligação entre eles. Então, empatia, você procurar alguma coisa que o paciente gosta para você conversar, principalmente no ambiente que o paciente está mais isolado. Um ambiente onde o paciente interage bastante, menos pior. Mas num ambiente que o paciente está isolado, aí é complicado, tá? Então, ele precisa mais dessa ligação, desse vínculo.